Fala aí pessoal, vamos iniciando mais uma avaliação. Vamos falar um pouquinho sobre o Tigar 11. Nossa, meu cabelo tá todo bagunçado. Relatório agora de dezembro. O Tigar 11 é um fundo de desenvolvimento, embora ele seja classificado como um fundo híbrido pela Ambima, né, pela parte de classificação, mas ele é um fundo de desenvolvimento. Vocês pegarem lá no regulamento do fundo, vai estar lá mostrando que ele é um desenvolvimento. E tem um ponto que eu chamei no relatório passado, chamei a atenção no final do relatório do vídeo passado, que foi a questão da avaliação patrimonial, que acho que foi 10%, se eu não me engano. E aí eu estava tentando entender algumas coisas. Eu vou explicar melhor para vocês durante o vídeo. Pode ser que eu esteja errado nessa minha avaliação. Aliás, se eu estiver errado, eu peço que vocês coloquem aqui nos comentários. Mas vamos lá, vocês vão ver, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Bom, então aqui a avaliação agora de dezembro, né, o relatório agora de dezembro. Bom, aqui a parte de overview, como vocês já sabem. E eu deixei marcado isso aqui por causa que eu tinha comentado no vídeo passado que eu queria ver a questão da cobrança da taxa de performance que normalmente acontece nos finais de semestre. Inclusive, ele coloca até no relatório dele, num relatório que ele sai trimestral, que a taxa de performance é passiva, né, e ela é cobrada no final do semestre. E nesse relatório não foi cobrada a taxa de performance. Eu tentei entender o porquê que não foi. Será que não teve performance suficiente para pagar a taxa? E a taxa de performance ela é cobrada sobre a valorização patrimonial do Tigar. E o Tigar ele teve uma baita valorização patrimonial de mais de 10%. E aí eu tentei entender o porquê que não foi cobrada. Pode ser que venha cobrando na próxima, o que eu acredito que não, que em tese já era para vir nessa, né? Seria dezembro, que é o fechamento, mas se eu estiver errando em alguma coisa aí, vocês me falem e escrevam aí nos comentários. Bom, então aqui a parte de overview do fundo, de resultados, digamos, né? 1,32 pagando menos que o mês passado, se eu não me engano foi 1,42 ou 1,43 o mês passado. Dividend yield acima de 1%, mas menor do que o mês passado. Aí a gente vai ver lá na DRE alguns motivos disso, mas totalizando 16,49 por cota e um dividend yield de 14,67. É um baita do retorno. E também, isso é justificado também pelo risco, né? Quando a gente coloca lá na meu critério de avaliação e na minha estratégia, que eu separo do time de futebol, inclusive se você quiser aprender detalhadamente essa estratégia, link para a terceira turma da minha mentoria aqui na descrição desse vídeo. Eu coloco ele como um atacante. Fundo de desenvolvimento é atacante, é um fundo mais arriscado por causa da não previsibilidade, embora o Tigar ele seja um baita de um ativo previsível, assim, não, de previsível assim, eu tô querendo dizer em relação a outros tipos de desenvolvimento que você pega lá que não tem a periodicidade de pagamento como ele faz, mas ele tem muito risco, tanto é que, na verdade, esse risco em tese ele é diluído por essa quantidade de ativos, né? 180 ativos o fundo tem. Então, como vocês podem ver, 1,32 de cota, 1,08 de dividendo. O patrimônio aumentou bastante, porque já está incluindo o da última emissão. Já foi nesse relatório foi incluído o valor do patrimônio. Aumentou bastante o número de cotistas, se eu não me engano, acho que era 136 no relatório passado. Liquidez aumentou bastante. O menor dividendo referente ao mês passado foi compensado por uma valorização da cota, do retorno do ativo, que o retorno total é o rendimento mais a valorização da cota. Aqui o que eu quero comentar um pouquinho com vocês, primeiro sobre a questão deixa eu até diminuir aqui para poder aparecer algumas coisas, a parte da 12ª oferta, que já foi incluído, o valor, o patrimônio subiu para os 2,35 bi, né, que a gente está vendo aqui, 2,35 bi, que a conversão foi agora dos recibos para a cota no dia 7 de dezembro, e já foi alocado 37%, 36,58% do patrimônio, ou seja, 225 milhões, e eles colocam aqui que a estimativa é que o recurso seja integralmente alocado em até 6 meses, foi captado 625 e já alocaram 225. E aqui, o ponto que eu estava tentando entender o porquê eu acho que não houve a taxa de performance. Porque é o seguinte, ele teve uma reavaliação de 10,71. Mas a gente não fala se isso é real ou não. Por quê? Qual que foi a minha dedução aqui desse ponto?
Eu até comentei isso no final do vídeo, que foi uma baita de uma valorização, mas assim, se a gente pegar os 111,49 e somar com os 16,49, por isso que eu falei para vocês guardarem, eu fiz essas contas aqui, isso daqui vai dar 127,98, né, de 127,98 aqui. 127,98. E o valor do patrimônio foi para 123. Então eu esperava que esse patrimônio fosse para mais de 130. Então, na minha visão, a valorização patrimonial foi negativa. Por quê? O dinheiro que o dividendo pago de rendimento, ele em tese, ele saiu do caixa do fundo. Saindo do caixa do fundo, é como se, por exemplo, uma empresa pegasse os lucros, em vez de distribuir para os acionistas, e incorporasse no patrimônio. Então, se a gente somar o patrimônio real dele, foi 127,98. Então, e como ele teve uma reavaliação de 123,42, em tese a reavaliação dele foi negativa. Então, talvez por isso seja a explicação dele não ter pago a taxa de performance, porque a taxa de performance é em função da valorização patrimonial. Posso estar falando a maior besteira, eu não consegui entender o porquê que não houve. Se alguém souber, puder me explicar aí, fiquem à vontade para colocar nos comentários. Aqui a parte de cenário macro, então eu nem vou entrar muito no detalhe, porque vocês já sabem tudo. Aqui a parte do IFIX, que reajustou 15,50, vocês já estão cansados de ouvir falar isso. Então eles colocam aqui que no diz respeito ao TG ativo real, o TIGAR, o fundo encerrou o ano com um portfólio robusto, composto por 180 ativos, sendo 159 equity e 19 crédito, que aumentou bastante a parte de crédito, se a gente for comparar durante o ano. Então eles colocam, teve esse grande aumento, e aí eles colocam, por fim destacamos o crescimento do fundo ao longo do ano, cujo patrimônio líquido encerrou em 2,36 bi, que foi a questão da emissão, né? A liquidez também apresentou um aumento significativo, atingindo 6,97 milhões de média, bastante coisa. Olha só, se vocês pegarem, ela praticamente dobrou de liquidez entre dezembro de 23 e dezembro de 22. O fundo distribuiu 16,49, representando um dividend yield analisado de 13,78 ou 144 do CDI, considerando o gross up, né, que é aquela questão de comparar com investimento com imposto. Eles agradecem, né? Então, pessoal, assim, pode ser que eu esteja errado na minha avaliação, mas pode ser, o meu entendimento é que a avaliação do TIGAR foi negativa. Então aqui, aquele portal do Sol, que inclusive a gente já falou dele do mês passado, quantidade de unidades 1.280, obras em 100%, venda em 80%, VGV total 528 milhões, a VGV do TIGAR 118. Se vocês não sabem o que é VGV, tem um vídeo no canal aqui que eu explico o valor geral de venda. Que toda a parte dos ativos, né, o loteamento, dezembro foram comercializadas 181 unidades, o Cipasa Novo Colorado, o consolidado no mês, considerando todos os empreendimentos, foram comercializadas 52 unidades, na incorporação, consolidado mensal, foram comercializadas 49 unidades, o que resultou 17 milhões de VGV. Multipropriedade foram comercializadas 280 frações do Aqualand Suites, do que a gente falou, inclusive, no mês passado. Aqui é a parte que eu acho que é a mais significativa. Conforme mencionado no início do relatório, foram adquiridas mais 11 operações de crédito de quase 100 milhões, a uma taxa média ponderada de IPCA mais 11,57. E aí eles colocam os ativos aqui, 13 milhões no CRI Blue 3, IPCA mais 10, deixa eu até pegar destaque aqui, IPCA mais 10, aqui 6 milhões IPCA mais 13, 6 milhões IPCA mais 12,68, IPCA mais 12,68 aqui também. E aí eles colocam aqui 2,5 IPCA mais 13, IPCA mais 12,68, IPCA mais 10, esse aqui é um pouquinho mais conservador, 21 milhões IPCA mais 12,68, IPCA mais 9, IPCA mais 9, IPCA mais 12,68 também, e IPCA mais 12. Vejam que eu até brinquei no último relatório que a parte do TIGAR virou high yield, a parte de CRI, mas é o objetivo desses fundos de desenvolvimento mesmo. Então aqui a parte de dados gerenciais, histórico de rentabilidade, vocês estão cansados, a questão do aumento da parte de distribuição, na verdade ela deu uma reduzida,
na parte de rendimento. Aqui o rendimento dos 12 meses, histórico de negociação de cota, evolução de cotistas, né? Teve um aumento até considerável do mês passado para esse. Aqui é o guidance que eu coloquei para vocês lá, que vai ficar entre 1,30 e 1,50. E aqui o que eu entendi como a redução dos rendimentos foi a parte de equity. Teve uma receita menor de equity, nos últimos meses estava girando em 24 milhões, foi para 18 milhões, é basicamente 6 milhões a menos, o que fez com que o fundo tenha que ter usado reserva. Ele teve um resultado de 1,15, distribuiu em 32. Se vocês observarem os últimos 2 meses, ele teve um resultado maior do que o que foi distribuído. Então ele acabou usando um pouco de caixa, tranquilo. E aqui, se vocês verem o que eu falei para vocês, um aumento significativo, porque eu acho que há 2 meses essa parcela de crédito estava em 0,8%, se eu não me engano, do PL. Agora está em 8% do PL, o que é bastante, né, do retorno, é bastante da carteira de ativos do Tigar, aumentou bastante. No primeiro monitoramento estava em 160, se eu não me engano, há 2 meses foi para 180. Basicamente é isso aqui que aumentou, porque Equity manteve essa faixa de 150 até 160, mas basicamente o que aumentou foi bastante a carteira de crédito do Tigar. Aqui ele está com fundo de renda fixa, que é a parcela de caixa da emissão, que ainda não foi usada, mas como eles falaram, eles têm até 6 meses para usar. Aqui a parte da TIR, isso não mudou muito, se eu não me engano, baixou um pouquinho, estava 17% a TIR da parte de equity. Portfólio de crédito, a taxa de, olha, 11,12, é bastante, né? É bem arriscado aqui, subindo bem o risco nessa parte. Mas a gente pode ver que grande parte das cotas são sênior, então isso ajuda bastante a questão da segurança. Sênior e única, acho que única é esse... Não, aqui é mezanino. Única é essa daqui, 17,93, então deixa mais de 50% das classes dos CRIs mais seguros, né? A parte única e sênior são as mais seguras. Bom, era isso, pessoal. Assim, não tem muito o que falar eu sempre falo para vocês que o Tigar, ele é um fundo mais difícil de analisar. É um fundo muito que a gente tem que confiar muito mais na gestão do que qualquer outra coisa. E só esse ponto da questão da avaliação que eu quero ver no próximo relatório se eu consigo entender um pouco mais. Mas assim, se alguém tiver alguma informação sobre isso, coloca aqui nos comentários. Mas ao meu ver a avaliação do Tigar foi negativa, né? Então, até porque ele ficou abaixo somando o valor patrimonial com o que foi distribuído, tá bom? Então, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês. Espero vocês no próximo vídeo.